Você já sentiu que algo grande está para acontecer? Que o universo está movendo peças que você não entende, mas sente no coração? Essa é a preparação para a sua nova jornada. Há um instante na vida em que tudo parece mudar de tom, como se o universo diminuísse o volume das vozes ao redor para que você pudesse ouvir algo mais profundo. É nesse silêncio que o chamado invisível começa. Ele não vem em palavras, não chega com explicações lógicas, mas vibra dentro de você, como uma melodia antiga que o coração reconhece. Talvez você tenha sentido recentemente uma vontade inexplicável de recomeçar, de sair de onde está, de buscar algo que ainda não sabe o que é. Essa sensação não é acaso, é o despertar de uma nova jornada que já estava escrita no tempo divino. O chamado invisível não grita, ele sussurra, ele te convida suavemente a soltar o controle. A vida, que antes parecia previsível, começa a te mostrar sinais sutis de que algo maior está em movimento. Pequenas coincidências, encontros inesperados, palavras que tocam fundo, tudo isso é o modo como o universo fala com você. Às vezes, vem em sonhos, outras vezes em perdas, mas de alguma forma o destino começa a te empurrar para frente, mesmo quando você tenta ficar parada. Há momentos em que você tenta resistir, quer entender tudo, quer ter certeza antes de dar o próximo passo, mas a nova jornada não começa com certezas, e sim com fé. O invisível te chama não para te confundir, mas para te libertar, para te mostrar que a segurança que você procura não está no controle, mas na entrega. O chamado chega como o vento vocanal ou VA. Mas sente sua força, sente o movimento suave que muda tudo de lugar. Nos primeiros dias pode parecer apenas um incômodo leve, uma sensação de vazio, como se algo estivesse faltando. Está, o antigo já não cabe mais. O universo começa a mover tudo o que é desnecessário, como quem limpa o caminho antes de uma grande travessia. Pessoas se afastam, rotinas mudam, portas se fecham, e enquanto você se pergunta por quê, o divino responde em silêncio. Porque chegou a hora. A alma sente antes da mente compreender. É como se o coração já soubesse o destino, mesmo quando os olhos ainda não veem a estrada. O chamado invisível é esse impulso interior que te leva a procurar mais significado, mais propósito, mais verdade. E quando você começa a ouvir, algo dentro de você desperta. De repente, as pequenas coisas voltam a ter sentido. Um pôr do sol te emociona, uma música toca fundo, uma lembrança antiga volta à superfície. Tudo parece estar tentando te lembrar de quem você realmente é. Esse chamado não é para todos, é para os que estão prontos. Prontos para deixar o conforto do conhecido e caminhar em direção ao desconhecido com confiança. O invisível te testa, te desafia, te convida a confiar, mesmo quando nada faz sentido. E é nesse ponto que muitos desistem, achando que a ausência de respostas é sinal de erro. Mas o que parece ausência é, na verdade, preparação. Deus trabalha no silêncio e o universo se organiza na sombra antes de brilhar. Você pode se perguntar: mas e se eu estiver errando o caminho? A resposta é simples. Se o movimento vem do amor e da fé, o caminho se ajusta. Não há erro quando há entrega. O invisível te guia com uma precisão que a razão não compreende. Cada passo incerto é, na verdade, uma parte do plano. Cada dúvida,
uma chance de fortalecer a confiança. Cada lágrima, uma semente de renascimento. Quando o chamado chega, a alma não volta a dormir. Mesmo que você tente ignorar, a vida começa a te lembrar a cada instante que algo maior está te esperando. E por mais assustador que pareça, existe uma paz profunda que acompanha esse despertar. É como se uma parte de você dissesse: agora sim, estou voltando para casa. A nova jornada começa assim, silenciosa, invisível, mas inevitável. O universo não erra o endereço. Ele sabe o momento exato de tocar sua alma, de reacender a luz que você havia esquecido dentro de si. E quando essa luz acende, nada mais consegue apagá-la. Tudo ao redor muda, não porque o mundo mudou, mas porque você começou a ver com outros olhos. Este é o início do caminho. Um tempo de preparação, de desapego e de coragem, de ouvir mais e controlar menos, de confiar mais e temer menos. O chamado invisível é o convite do divino dizendo: vem, eu tenho algo novo para te mostrar. E quando você aceita, a vida começa a se alinhar de forma quase mágica. As peças se encaixam, as respostas chegam, e o que antes parecia confuso se revela como parte de um plano perfeito. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante. Sinta o movimento suave do universo ao seu redor. Tudo está sendo preparado. Você não está perdida, menos está sendo guiada. O chamado já começou e o invisível está te conduzindo para a nova jornada que sempre foi sua. Há um tempo em que o céu parece emudecer. Tudo o que antes era movimento se torna pausa. O que era claro se torna sombra, e é nesse intervalo entre o fim e o recomeço que o universo trabalha em silêncio. Você pode achar que está sozinha, mas a verdade é que há anjos à sua volta, preparando a estrada que seus pés ainda não alcançaram. O que hoje parece escuridão é, na verdade, o véu sagrado que cobre o nascimento de uma nova versão sua. A noite chega não para te punir, mas para te curar. É nela que as antigas feridas respiram, que o coração cansado encontra repouso, e que a alma aprende a confiar no invisível. Quando tudo fica quieto, Deus fala mais fundo. Ele não grita, ele sussurra, e o som do seu sussurro é o convite para que você pare de lutar contra o que já não precisa existir. A aurora se aproxima, mas antes dela há o tempo da entrega. Os antigos caminhos perdem o brilho, e aquilo que um dia te segurou já não tem força. Pessoas se afastam, situações mudam, portas se fecham, e é natural querer resistir, mas o fechamento é parte do plano. A borboleta não nasce sem antes atravessar o casulo escuro. O silêncio do casulo é o mesmo da sua alma. Agora, o lugar onde a transformação se forma sem pressa, com propósito. Há um aprendizado sagrado que só a noite ensina. O de enxergar sem luz. Quando você é privada das respostas, começa a enxergar o que sempre esteve aí. A fé, ela é a lanterna invisível que ilumina o caminho de dentro para fora. A fé não é o fim da dúvida, é o abraço dela. É o momento em que, mesmo sem ver, você continua caminhando, porque o seu coração reconhece o destino, mesmo no escuro. As lágrimas que escorrem durante a noite não são fraqueza, são batismos silenciosos, purificando o terreno do seu recomeço. O universo te observa com ternura, vendo a força que nasce da tua vulnerabilidade. Cada vez que você se levanta, depois de cair, uma estrela
acende dentro de você. E é essa luz interna que começa a chamar a aurora. A noite também é o tempo do desapego. É quando o universo retira o que não cabe mais, mesmo que doa. Ele não está tirando, está trocando. Cada ausência tem um propósito invisível. E se você soubesse o que está sendo preparado, abraçaria até as despedidas, porque o que vem depois da perda é o alinhamento. O universo só retira o que bloqueia a sua expansão, e enquanto você espera, algo acontece por dentro. Você começa a ouvir mais, começa a sentir que existe um ritmo maior, que o seu coração pulsa junto com o tempo de Deus. E quando essa sintonia acontece, a ansiedade se dissolve, a espera deixa de ser tortura e se torna confiança. É nesse ponto que a transformação se consolida, menos quando o medo de perder dá lugar à paz, de saber que tudo chega na hora certa. O que parece demora é, na verdade, lapidação. A joia precisa da pressão da terra antes de brilhar a luz. Assim também é você. As dores, as pausas, os silêncios, tudo está polindo a sua essência. Não há nada desperdiçado, nenhum segundo fora do plano. Cada respiração durante essa noite tem sentido. Cada vez que você escolhe continuar acreditando, o amanhecer se aproxima um pouco mais. Então, quando menos espera, algo começa a mudar. O ar parece diferente. A mente se acalma. O coração sente uma paz que não vem de fora, mas do dentro. É o prenúncio da aurora. Ela chega suave, sem anunciar, e toca o seu rosto como um beijo de luz. Nesse instante, você entende que tudo valeu a pena. A noite não foi um castigo, foi uma travessia. A aurora não chega para quem corre, mas para quem confia. E quando ela aparece, você percebe que já não é mais a mesma. A dor ensinou, o silêncio fortaleceu e o tempo curou. Agora você carrega dentro de si a sabedoria que só a noite poderia te dar. A certeza de que nenhuma escuridão é eterna e de que por trás de cada sombra a luz sempre espera o seu momento de brilhar. Quando a aurora começa a se revelar, os sinais se tornam mais visíveis. Pequenas coincidências se transformam em mensagens, e o que antes parecia acaso, agora soa como resposta. Você começa a perceber que o universo fala em detalhes, uma música que toca no momento certo, uma frase dita por alguém sem saber, um número que se repete. Nada é aleatório quando o coração está desperto. É como se o invisível passasse a te guiar com mãos suaves, mostrando que cada passo seu está sendo observado com amor. Esses sinais são como trilhas de luz deixadas no caminho para que você não se perca de si mesma. Quando algo vibra dentro de você com uma sensação de paz, é o universo dizendo sim. Quando tudo se fecha e o coração aperta, é o mesmo universo pedindo pausa, realinhamento. Ele nunca te nega o que é seu menos, apenas protege o que ainda não está pronto para florescer. A sabedoria está em aprender a ler o tempo divino sem apressar o desabrochar. Muitos chamam de coincidência, mas vocasob são respostas, são confirmações invisíveis de que o céu está cooperando com os teus sonhos. É quando uma oração antiga se cruza com uma nova oportunidade. É quando alguém reaparece com palavras que tocam justo a ferida que você queria curar. É quando a vida se repete até que a lição seja compreendida menos e, de repente, você entende o porquê de cada curva no caminho. Os sinais também vêm através da intuição, aquela voz suave dentro de você que não grita, apenas orienta.
é a bússola da alma. Segui-la é caminhar em harmonia com o destino. Quando você confia nela, evita dores desnecessárias, encontra portas que antes pareciam invisíveis. Essa voz é o eco dos anjos, a comunicação secreta entre o divino e o humano. Ela não erra, apenas pede silêncio para ser ouvida, e há momentos em que o universo te prova apenas para te revelar mais forte. Não inesperado pode ser a proteção disfarçada que muda toda a sua rota. Um atraso pode ser o tempo exato que impede uma queda. E olhando para trás, você percebe que tudo que parecia perda era, na verdade, o redirecionamento da graça. A sincronia da vida é perfeita. Menos só não parece quando ainda estamos dentro da tempestade. Os sinais do caminho são a confirmação de que você não está andando sozinha. Há uma força guiando seus passos, uma luz que te acompanha mesmo nos vales mais escuros. Ela se manifesta nas pessoas certas, nas palavras certas, no instante exato. E quanto mais você se abre para percebê-la, mais ela se multiplica, porque o universo ama a gratidão. E quando você agradece por um sinal, ele te envia 10 novos, apenas para ver o brilho de fé nos seus olhos. Vasfaina o suave. Pausados sinais estão por toda parte, menos basta olhar com os olhos da alma. Quando você acredita, o mundo começa a falar contigo. E o caminho, que antes parecia incerto, se transforma em uma estrada iluminada pela presença do divino. Há um instante sagrado na jornada em que a luz deixa de vir de fora e começa a nascer dentro. É quando você percebe que tudo o que buscava menos paz, direção, amor, propósito, já estava silenciosamente guardado em seu próprio coração. A transformação não chega com ruídos, ela se aproxima em forma de entendimento. De repente, o que antes doía começa a fazer sentido, e o que parecia perda se revela como libertação. Você começa a enxergar com novos olhos, os olhos da alma desperta. O universo, que antes parecia distante, agora se manifesta através de você. Cada pensamento se torna semente. Cada gesto se transforma em energia criadora. A vida responde ao que você vibra, e é então que você entende: o verdadeiro poder nunca esteve nas circunstâncias, mas na consciência. A transformação interior é o retorno para casa, o reencontro com quem você sempre foi antes do medo, antes das máscaras, antes das feridas. As sombras que antes te assustavam tornem-se mestres silenciosos. Elas não vieram te punir, mas te ensinar a abraçar o que existe em você sem rejeição. Quando você acolhe sua dor, ela se dissolve. Quando você perdoa, o coração se expande. É nesse processo que a alma se torna inteira e o universo celebra em silêncio, cada vez que você escolhe o amor em vez da raiva, a esperança em vez do desespero, a fé em vez do controle. A transformação não é o fim da jornada, é o florescer dela. É um momento em que você deixa de lutar contra o que é e começa a fluir com o que precisa ser. A leveza substitui o peso. A confiança substitui o medo. Você se torna presença, você se torna luz. E tudo ao redor começa a se alinhar a essa nova frequência, menos pessoas, oportunidades, sinais. É um milagre acontecendo, não fora, mas dentro de você. E então, em silêncio, o universo sorri, porque agora você entendeu o segredo que poucos compreendem. O poder de transformar o mundo começa na coragem de transformar a si mesma. E então,
Um dia, você acorda diferente, sente uma leveza que não sabe explicar. A paz se instala e a gratidão toma o lugar do medo. Você percebe, a jornada começou e eu estou pronta. Nada se irá como antes, porque agora você entendeu o poder de confiar. A nova jornada não é sobre chegar em um lugar. É sobre quem você se torna enquanto caminha. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários. Estou pronta para minha nova jornada. Curta, compartilhe esta luz e lembre-se, o universo já começou a mover tudo para o seu bem.